Assembleia Legislativa dá posse aos 70 deputados estaduais para o mandato de 4 anos. Câmara reelege Arthur Lira e Senado também reelege Rodrigo Pacheco. Tudo continua igual na presidência do Congresso. Homem acusado de roubar posto de combustível em Três Rios é detido em Rio das Ostras. Uma grande perda para o jornalismo brasileiro. Morre Glória Maria. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, iniciou nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a 13ª legislatura de sua história, com posse de 70 deputados eleitos. A sessão foi presidida pelo deputado Carlos Mink, do PSB, decano da Casa, que inicia o seu 10º mandato. O evento aconteceu no plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento Fluminense. A ALERJ teve nessa nova legislatura uma renovação de 45,7% das suas cadeiras, sendo assim 32 novos parlamentares e 38 deputados reeleitos. Nesta quinta-feira, dia 2, às 15 horas, aconteceria a eleição da mesa diretora e do presidente da Assembleia. Os eleitos terão um mandato de 2 anos. Bom, vale lembrar também, com relação a essa nova legislatura, que o crescimento foi significativo na bancada feminina, passando a representar agora 21,4% do total de parlamentares. Um aumento significativo entre as mulheres e também um outro fato, a eleição de Dani Balbi, do PCdoB, primeira transexual a ter mandato na Assembleia. Também Índia Armelau, do PL, que é autodeclarada indígena, e de Érica Takimoto, do PT, autodeclarada asiática. Nossa reportagem esteve acompanhando o acontecimento da sessão e, após o evento, estivemos conversando com algumas personalidades. Essa cobertura você vai ver uma parte hoje no nosso plantão, também amanhã no Jornal Regional, né, que vai para o final de semana, e ainda teremos um Política News especial com toda a cobertura. Confira agora as entrevistas que eu, Maurício Aragão e Antônio Alexandre, apresentador aqui do plantão, estivemos fazendo com o secretário de Estado de Governo, Rafael Thompson, e o deputado estadual reeleito e candidato a presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar. Amigo telespectador, terminada aqui essa sessão solene, a gente tem o prazer de encontrar aqui o Bacelar, que acaba de sair dessa sessão, sempre vitorioso. A gente amanhã enfrenta uma eleição que a gente tem certeza que esse cara aqui vai sair consagrado dos seus pares, e a gente espera isso mesmo, Bacelar, que a gente tem acompanhado, tem feito um belo trabalho juntamente com o governador do nosso estado, e tudo que a gente quer é a felicidade da nossa população. Fala para o nosso telespectador. Olha, muita alegria estar aqui nessa recondução para mais 4 anos, agradecer ao povo fluminense pela confiança de me retornar para casa, agradecer, como o senhor falou, ao governador Cláudio Castro pela lealdade, pela amizade comigo, por ter me convidado há 1 ano e meio atrás para ser secretário de Estado. Então foi tudo tão repentino na minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus, ser muito grato às pessoas que me abraçaram, né? Eu costumo dizer que eu pulei muitas etapas e de uma maneira muito rápida. Participei das principais comissões da casa, agradeço muito ao presidente Siciliano por ter me abraçado aqui na chegada e depois ao lado do governador de humildemente ter colocado os meus tijolinhos nessa reconstrução do Estado, hoje com caixa no azul, hoje avançando muito na infraestrutura e no desenvolvimento para um Estado melhor. E amanhã, como o senhor falou, vamos enfrentar esse processo eleitoral aqui para a nova mesa diretora e com muita humildade, muito trabalho, estamos tentando convencer a maioria dos parlamentares de que a gente está aqui para fazer uma presidência bem plural, para tentar melhorar o Estado do Rio de Janeiro e respeitando as divergências internas. Eu acho que é muito salutar a disputa, mas amanhã, quando acabar, quem ganhar tem que entender que a gente tem que presidir para mais 69 colegas, com respeito, sem revanchismo, né, e tocar a vida à frente, porque quem precisa ganhar é o povo do Estado do Rio de Janeiro.
Bacelar, só esclarecendo aqui que houve esse imbróglio dentro do próprio partido, a mídia, do modo geral, divulgou muito isso, mas a gente acredita nesse poder, acima de tudo, de vocês, de conciliar, de ajustar e, acima de tudo, dialogar para chegar a um único denominador que, inclusive, está dentro de casa a resolução. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas eu entendo perfeitamente. As pessoas às vezes... É democrático, né? Não tenha dúvida. As pessoas às vezes se assustam muito com esse conflito interno, mas é natural de uma bancada muito grande. A maior, né? Hoje. E você não consegue fazer com que 17 pessoas, cada um com o seu respectivo mandato, consiga se entender na sua plenitude. E como já diria a filosofia francesa, toda unanimidade é burra, né? Então, assim, é muito bom essa disputa, desde que ela seja feita no campo do respeito, né? No campo do regimento interno, que não se ultrapasse esses limites. E aí, que aquele que conseguir convencer a maioria de que tem um propósito melhor para administrar a casa, vai se sagrar vencedor. Bacelar, a gente agradece a você, desejando sucesso. A gente entende também que é muito importante a governabilidade dentro do nosso estado, porque a partir daí essa união é que faz esse desenvolvimento de Vila Upar de uma maneira muito ampla e que você, através dessa forma com que você conduz a política, possa com seus pares convencê-lo a atravessar essa estrada aí de mãos dadas com todos. Não tenha dúvida disso, né? Bela explanação sua e é esse o propósito que a gente quer. Diálogo sempre, nunca com chantagem, com ameaça e pressão. Sempre dialogando se consegue unir, se consegue o melhor em todos os propósitos. Não existe poder acima de nenhum outro, existe harmonia entre os poderes e quando divergíamos, sentar, dialogar para achar um propósito melhor, porque, repito, acho que quem tem que estar em primeiro lugar é a defesa do cidadão desse estado. Sucesso. Obrigado. E vai com Deus, meu irmão. Muito obrigado, Deus abençoe. deputado. Obrigado. Então tá aí, ó, palavras do deputado Bacelar, que se despede agora nesse momento aqui, para retornar amanhã já, frente a uma batalha que é da votação aqui da presidência da Casa de Leis do Estado do Rio de Janeiro. Falar do secretário Rafael Thompson, primeiro a importância do dia de hoje, festa da democracia, a posse dos novos deputados eleitos. É muito bom, o dia de hoje foi especial, recebendo os 70 deputados na Assembleia, tomando posse, e são 70 deputados que a gente tem boa interlocução, já conversa, já trata, e o governo está sempre disposto a ouvir e tratar das políticas públicas para o bem da nossa população. Com relação à eleição de amanhã, o secretário falava com os colegas de imprensa, expectativa de uma eleição concorrida, e independente do resultado, posicionamento de governo estadual e Alerj, como é que o secretário entende, independente do que vai acontecer nesse dia 2? Desde a entrada, da assunção do governador Cláudio Castro no governo, como governador, ele tem uma relação maravilhosa com a Assembleia Legislativa, construiu isso com muita conversa, muito diálogo, muita proximidade, gabinete aberto, e isso não vai ser diferente nessa nova legislatura. É perfil do governador, o governador é uma pessoa humilde e muito fácil de tratar, e não vai ser diferente nessa legislatura. Para finalizar, a nossa emissora abrange pelo sistema SumCity 52 municípios, mas o nosso carro-chefe, Teresópolis, Magé, Guapimirim, Rio das Ostras. O que o secretário pode falar para as populações desses municípios nesse novo governo que está se iniciando? O governo acabou de começar o novo governo, Estamos estruturando os projetos que vêm com grande eficiência agora no ano de 2023, mas falando da pasta da Segov, a gente tem um projeto que já atende a alguns desses municípios, como o Teresópolis, Magé, o Segurança Presente, que é um grande sucesso do Estado e hoje representa uma redução de criminalidade nunca antes vista na história do Estado. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder, com o secretário Rodrigo Bacelar à frente da pasta, poder ter entregue esses resultados nesse último 1 ano e 7 meses. Secretário, obrigado pela atenção e sucesso aí na sua gestão. O prazer foi meu, obrigado. Nós vamos trazer agora 2 reportagens da TV Brasil sobre economia. Primeiro, falando sobre a manutenção da taxa de juros pelo Banco Central e também a questão da balança comercial no mês de janeiro. Confira.
O Banco Central manteve os juros em 13,75% ao ano. Esta foi a primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária, que tem a responsabilidade de definir a Selic. A taxa serve de referência para financiamentos, como a compra de um carro ou de uma casa. Os juros também são calibrados para controlar a inflação, subindo se o comportamento dos preços acelera e caindo quando a inflação se aproxima das metas definidas a cada ano. Em janeiro de 2023, atingiram a 23,1 bilhões de dólares, um crescimento em torno de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações também cresceram e chegaram a 20,4 bilhões, não cresceram tanto quanto as exportações, possibilitando para o Brasil um superávit, um saldo em janeiro de 2,7 bilhões de dólares em janeiro de 2023, em contraposição ao saldo mais ou menos equilibrado no mesmo período do ano passado, em 2022. Os destaques, então, são aqueles produtos que são os nossos carros-chefes e continuam basicamente os mesmos, não há muita novidade, é o petróleo, o minério de ferro, café e a soja e também o milho. E em relação aos destinos, nós podemos falar a mesma coisa, né? Os destinos também continuam os mesmos, né? O nosso principal parceiro comercial hoje é a China e também temos a União Europeia e os Estados Unidos como grandes parceiros para os nossos produtos. Alguns destaques que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente é o crescimento do setor do produto, né, de exportação de petróleo, que ocupou um espaço maior nas exportações brasileiras, chegando a quase 15%, e também o crescimento das exportações brasileiras para todos os destinos. Então, isso é um aspecto muito positivo, você ter, como é o caso do Brasil, exportações, vamos dizer assim, variadas, né, com destinos variados, nós não dependemos apenas de um destino. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Bom, vamos destacar agora as eleições do Congresso. A gente começa trazendo matéria da TV Câmara sobre a reeleição de Arthur Lira para presidir a mesa diretora da Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara elegeu a nova mesa diretora que irá dirigir os trabalhos da Casa no biênio 2023-2024. Um bloco com 21 partidos e 496 deputados foi formado para a indicação dos cargos. Para a presidência, 3 candidatos disputaram a preferência dos deputados. Temos de assumir a nossa responsabilidade, porque quem cuida de democracia é o parlamento. Quem escreveu esta Constituição foi o Congresso Nacional. O Poder Executivo representa a maioria. O Poder Judiciário sequer tem membros no Brasil eleitos pelo voto popular. É apenas nesta casa que a pluralidade da sociedade brasileira está representada e é aqui que se definem quais são os princípios e quais são os valores a serem inscritos ou até mesmo alterados eventualmente na nossa Constituição. Por isso, sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. A nossa candidatura é uma candidatura, sim, de contraponto. Ela é de denúncia e é de anúncio. De denúncia de um parlamento que não pode preferir cargos a causas. O bem comum ao bem privado. A delegação honrosa do povo que nos colocou aqui não é um cheque em branco permanente. A cuia côncava do traço do arquiteto e do trabalho operário que está sobre nós, ela indica que a Câmara dos Deputados tem que ser o estuário dos quereres da nossa gente, sobretudo da mais invisibilizada. Esse é o sentido dessa candidatura. Caso tenha de novo o reconhecimento da maioria esmagadora, ou da maioria absoluta, ou da maioria plena, ou da maioria que expresse a vontade neste plenário, à disposição de todos vocês, continuarei fazendo o que sempre fiz na minha vida nesta casa, um atendimento sem intermediários a todos os deputados que procuram pela presidência desta casa. Vamos garantir os meios para que as discussões sejam exaustivas, que o tensionamento característico desses momentos, porém,
com respeito sempre ao contraditório. Podemos ter adversários, mas não somos inimigos uns dos outros. Essa vai ser a tônica da Câmara nos próximos 2 anos. O deputado Arthur Lira foi reconduzido a mais um mandato à presidência. Veja como ficou a distribuição dos cargos da mesa diretora. Presidente Arthur Lira, primeiro vice-presidente Marcos Pereira, segundo vice-presidente Sóstenes Cavalcante, primeiro secretário Luciano Bivar, segunda secretária Maria do Rosário, terceiro secretário Júlio César, quarto secretário Lúcio Moschini. Foram eleitos também 4 suplentes de secretários: André Ferreira, Beto Pereira, Gilberto Nascimento e Pompeu de Matos. Vale destacar que Rodrigo Pacheco, do PSD, venceu a eleição interna para presidente da Casa, ou seja, se reelegeu com 49 votos contra 32 de Rogério Marinho, do PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A eleição criou muita expectativa justamente pela interferência de Bolsonaro a favor do seu ex-ministro. No Senado, a posse foi à tarde, numa cerimônia rápida. Durou apenas 20 minutos. O senador Rodrigo Pacheco presidiu a reunião e convidou os 27 senadores eleitos em outubro do ano passado a fazerem um juramento que foi lido pelo parlamentar mais velho da casa, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Depois, os demais senadores reafirmaram o juramento numa versão mais curta. A composição do Senado se renova a cada 4 anos em proporções diferentes. Numa eleição, são escolhidos 54 parlamentares e, na seguinte, 27. Dos 27 que tomaram posse hoje, apenas 5 foram reeleitos. Davi Alcolumbre, do União Brasil, pelo Amapá, Omar Aziz, do PSD, Amazonas, Otto Alencar, do PSD, da Bahia, Romário, do PL, Rio de Janeiro, e Wellington Fagundes, PL, Mato Grosso. E a divisão das cadeiras por partidos ficou assim: PSD, 15, PL, 12, MDB, 10, PT, 9, União Brasil, 9, Progressistas, 6, Podemos, 5, PSD, 4, Republicanos, 4, PDT, 3, PSDB, 3 e Rede Sustentabilidade, 1 parlamentar. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Bom, meu amigo Antônio Alexandre, a gente chega com as notícias das cidades e o município de Guapimirim está com inscrições abertas para capacitação de pessoal de apoio à segurança em grandes eventos, visando já o Carnaval 2023, que terá o tema Vem que o Nosso Verde faz bem. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 3, e além das informações que você vê no banner, outras podem ser obtidas pelas redes sociais da Prefeitura. E agora uma notícia que vem de Magé para a galera ligada aos esportes radicais, especialmente os skatistas. Você confere aí as imagens do projeto, a simulação da pista de skate de Magé, com 65 metros de comprimento e 14,27 metros de largura.
As obras já foram iniciadas e a expectativa da Prefeitura de Magé é fazer um espaço onde os jovens do município e também, por que não, de outras cidades da região possam fazer muitas manobras radicais. Bom, a gente tem aí imagens de um vídeo divulgado pela Prefeitura de Teresópolis em suas redes sociais, tentando tranquilizar o contribuinte que foi notificado pelo georreferenciamento e não conseguiu emitir sua guia de IPTU 2023. Segundo a Prefeitura, os processos de verificação dos imóveis foram abertos automaticamente e quem foi notificado deve procurar a Secretaria de Planejamento através do WhatsApp DDD 21 2742 4400 para tirar dúvidas e acelerar o andamento do processo. A Prefeitura diz ainda que o desconto de 15% para pagamento em cota única seguirá garantido para as pessoas nessa situação. O georreferenciamento tem sido uma grande polêmica em Teresópolis nos últimos meses, desde que a Prefeitura usou meios mecânicos para realizar as imagens de imóveis da cidade. E foi preso em Rio das Ostras, nesta terça-feira, dia 31, um homem de 24 anos apontado por roubar um posto de combustível na cidade de Três Rios, na região sul do estado. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo a estabelecimento comercial. O roubo ocorreu em dezembro de 2019 e ele estava foragido desde fevereiro de 2021. Ele foi preso por policiais da 128ª DP, que iniciaram as investigações após terem informações que ele poderia estar escondido na cidade. Está começando os bastidores da notícia. E ontem aconteceu a posse dos deputados federais eleitos e dos senadores. E logo na sequência tivemos a eleição para a presidência das duas casas. Na Câmara dos Deputados Federais já era dada como certa a vitória do Arthur Lira, enquanto no Senado havia uma disputa acirrada entre o Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho. Mas aconteceu o que todos já esperavam, a vitória do Rodrigo Pacheco. Nas últimas movimentações que aconteceram na campanha para a eleição, nós vemos de volta a velha tática da velha política, o toma lá, dá cá. Foi noticiado em vários jornais a questão de ministros do Supremo ligando para senadores, fazendo campanha. Foi noticiado também em grandes jornais o governo Lula ofereceu cargos no segundo escalão para senadores votarem no Rodrigo Pacheco. Fora isso, a questão dos ministros, que eram senadores que voltaram para o Senado simplesmente para votar no Rodrigo Pacheco. O Gustavo Gayer fez um site como Voto Seu Senador que dava 39 votos para o Rogério Marinho. E, na verdade, ele teve 32 votos contra 49 votos do senador Rodrigo Pacheco. Desses 39 votos, apenas 32, isso declarado. Então, nós temos aí 6 senadores que declararam publicamente o voto ao Rogério Marinho, mas que não votaram no Rogério Marinho e votaram no Rodrigo Pacheco. O problema do voto secreto é esse. A pessoa que votou no senador, que pediu ao senador, que é o representante do Estado, ele vota de acordo com suas próprias convicções e conveniências, principalmente. O voto não aberto, o voto secreto, traz essa questão da dúvida de atos não republicanos na escolha do senador em relação ao seu candidato e, principalmente, em relação à democracia. A transparência do voto, no caso do Senado, eu acho de suma importância nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal e também nas câmaras estaduais e municipais.
Eu não consigo entender o porquê o deputado, o vereador, o senador tem que esconder o seu voto. A população precisa saber disso. A velha política que já iniciou no governo Lula, no toma lá da cá, em busca de apoio, troca de apoio por ministério, a criação de vários ministérios para poder acomodar uma base política está aí. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado por mais 2 anos. A inércia do Senado Federal, que foi comprovada nesses 2 anos de mandato do Rodrigo Pacheco, com certeza é totalmente provável que aconteça a mesma inércia, independente do discurso fisiológico sobre democracia, sobre defesa das instituições, que o próprio Rodrigo Pacheco fez depois da sua vitória no Senado. Parabéns ao Rogério Marinho. Hoje nós já sabemos que temos 32 senadores literalmente de oposição, aonde uma CPI, seja ela da toga, dos atos antidemocráticos, com 32 votos não precisa da aprovação da presidência, que ultrapassou muito além o mínimo de 22 votos, 27 votos que precisa. Então, nós temos uma oposição que tem condições, literalmente, de atuar contra os desmandos, contra as ações da velha política e contra essa nova democracia, tanto bradada em discursos por quem deveria defendê-la e, na verdade, ataca, tirando a liberdade da população brasileira de falar o que pensa, de opinar. Carlos Emir Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Confira agora a previsão do tempo com expectativa de chuva forte para o sul do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesta quinta-feira, o fluxo de umidade ganha força sobre o sudeste. Vai chover de maneira forte no sul do Rio de Janeiro, metade sul de Minas Gerais e também em todo o estado de São Paulo. Essas áreas devem ficar em atenção por conta da alta umidade dos últimos dias. Transtornos podem ocorrer, como deslizamento de terra e também enchentes. Já em relação a boa parte do Espírito Santo e a metade norte do estado de Minas Gerais, o tempo fica firme e não chove em nenhum momento. As temperaturas, a mínima é de 18 graus em Belo Horizonte, 21 graus em São Paulo e a temperatura máxima deve atingir a casa dos 33 graus em Vitória e no Rio de Janeiro. Antônio Alexandre, e a gente agora traz uma notícia que entristece aos moradores de todas as cidades. A morte nesta quinta-feira, dia 2, aos 73 anos da repórter Glória Maria, da Rede Globo. Ela estava na emissora desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. De 1998 a 2007, apresentou o Fantástico e desde 2010 integrava a equipe do Globo Repórter. No mês de dezembro do ano passado, ela foi afastada do programa para realizar tratamento contra um tumor no pulmão. Ela já não apresentava o programa ao lado de Sandra Nemberg desde a edição que foi ao ar em 5 de agosto. A informação foi divulgada pela Rede Globo e a causa da morte ainda não havia sido informada. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos e fãs da jornalista, um ícone do jornalismo brasileiro que venceu barreiras e tabus, inclusive a questão racial.